Muito bem, vamos lá, gente. Vamos para o debate. Esse assunto é sério. Samuel Costa, vou começar com você, que você é um operador do direito, né? 3 minutos, Jazimel, 3 minutos. Vamos medir o tempo, porque tá cheio de conteúdo hoje. Se a gente deixar o povo falar à vontade aqui, vai ficar num tema só. 3 minutos, Samuel, por favor, comece contigo. Você, se me permite aqui, só em fazer alusão, congelar meu tempo aí. Cícero, a gente ganhou essa camisa de brinde aqui da banda do Viking Cap, para você sortear no programa de hoje, tá bom? Olha aí, olha só. O abadá da banda do Viking Cap vai ser no sábado, a partir das 14 horas. E as pessoas que participarem... Pode segurar isso. Muito bem, no final do programa eu posso sortear? Isso. A todos os telespectadores, internautas que interagiram conosco, o Jazimel e a nossa técnica vai... realizar esse sorteio. Você que participa, interage com a gente, todo mundo vai estar concorrendo, e se porventura você ganhar e não gosta de carnaval, dá para alguém que goste. E aí, e tem 3 preservativos também. Que vem o preservativo vem junto? Aí, ó, três camisinhas para garantir que não vai ter problema nenhum, mas tá bom. Leva a camiseta, leva os preservativos. Qual é o tamanho do preservativo aí? Se for uma moça que ganhar, ela pro namorado, pro marido, pro irmão, pro parente, enfim, para quem quiser, vou sortear no final. Você que participar vai concorrer, tá bem? Tá valendo. 3 minutos, Samuel, na tela, por favor. Vamos lá, análise do Samuel Costa. Olá, telespectadores e internautas, professor Porto, Cícero, Ramon, toda a nossa técnica da REMA e a vossa excelência telespectador e internauta. A situação do ministro Toffoli tornou-se totalmente insustentável. Talvez, se ele tivesse agido com precaução no início das investigações, tivesse se julgado suspeito, poderia haver uma remota possibilidade dele ainda configurar como integrante da Suprema Corte do país. No entanto, entretanto, todavia, à luz das investigações, ficou evidente, diversas chagas, a qual, nos últimos anos, ele e seus antecedentes ou descendentes, parentes colaterais da linha esquerda, direita, frente, retaguarda, estão envolvidos até o gargalo com esse empreendimento. Diga-se de passagem, muito pitoresco. As transações, ele diversas vezes se teve presente com parentes colaterais, negociando diretamente aí com o Vaccaro, levando algum tipo de vantagem que só ao término da instrução processual penal, à luz do direito, sendo oportunizado a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, será evidenciado a verdade dos fatos. O que se sabe é que, nesse exato momento, a Polícia Judiciária, ou se nesse caso, em tela, a Polícia Federal, indiciou mesmo e fez diversos apontamentos pedindo não tão somente a sua suspeição, quanto também que é trazido pela nota de rodapé. Pode colocar aí, Jazimel, a primeira tarja do programa, que fala sobre o Toffoli, para a gente fazer o apontamento corretamente, né? A outra, a que antecede é essa. Isso, perfeitamente. Aqui a sessão entre ministros do STF. O que está acontecendo hoje, pessoal? Ninguém aqui é desprovido de cognição. O ministro Toffoli está mais do que envolvido nessa situação do Banco Master. Recebeu, e seus familiares receberam vantagens do Banco Master. Quem vai dizer se é legal ou ilegal é a instrução processual penal. E o próprio presidente da Suprema Corte, o ministro Fachin, avocou para si a responsabilidade agora e resolveu, então, apresentar aos demais pares da Suprema Corte os elementos de convicção trazidos pela Polícia Federal. Então, eu acho que tornou-se insustentável. Nos próximos dias ou nas próximas semanas, podemos ter, de fato, aí, nos próximos meses, o primeiro impeachment de um ministro da Suprema Corte, porque foi, se não envolvido em eventual malversação do Banco Master, foi negligente, imprudente e imperito. E isso, nesse país polarizado como o nosso, não vai tolerar. A própria rede pessoal, que são partidos que fazem parte da base de sustentação do presidente Lula, também já se manifestou, assim como a oposição, porque entende que não se há mais possibilidades morais do ministro Toffoli compor a corte. Muito bem, obrigado, Samuel. Ramon Cojuí, tem um ditado antigo, né? Inclusive foi usado num filme do Denzel Washington aí, eu acho que é aquele filme O Protetor. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Eu acho que é mais ou menos isso que provavelmente pode acontecer com Dias Toffoli.
Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, o Alexandre Porto. O Josnelli está aí também? Não, foi. O Josnelli foi. Então, boa noite, Josnelli, que estava aqui, foi. Boa noite aqui, o Edilo. Boa noite, o Ricardo, o José Miel, né, todo mundo aqui, o Igor, os trabalhadores da REMA, que colocam o programa no ar. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa quinta-feira. É difícil eu vir na quinta-feira, mas eu vim hoje porque amanhã não vou poder vir, então hoje o Zezinho me escalou para estar aqui no programa fazer esse debate com ordem e decência. Muito obrigado pela sua audiência, nos sentimos muito honrados com ela. Olha, Cícero, na verdade, o Todes não vai ganhar, boa noite? Boa noite. Você abriu mão do Todes, não, né? Abri não, porque às vezes eu esqueço. Boa noite a todos, todas e todes, que eu sempre digo. Tá. Eu estava pensando no Toffoli aqui. Né? Na verdade, o que aconteceu? A Polícia Federal não pediu o indiciamento do Toffoli. Porque ela nem pode, né? Não, pois é, porque ela não pode pedir. Nem pode. O que o delegado Andrei, que é o diretor da Polícia Federal, fez? Ele pegou todos os elementos que ele tinha ali e levou ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E digo, olha, o caso é esse. E como ele disse hoje, o Supremo saberá dar a devida condução, porque a Polícia Federal não pode investigar o ministro Toffoli. O problema qual é? É que no processo da investigação encontrou ele ali, né, com relações comerciais junto com o Vorcaro. As relações comerciais com o Vorcaro, elas implicam crime? Nesse momento ainda não, né? Até porque ele tinha era sócio do Resort, né? E aí o grupo do Vorcaro comprou o Resort, enfim, era uma relação comercial. Qual é o problema do Toffoli nessa brincadeira? É que a forma como ele abordou o processo ficou a impressão nítida para todo mundo de uma tentativa de obstrução das investigações. A primeira coisa, Ramon, se você me permite, não era se declarar impedido? Antes de qualquer coisa, antes de tocar no processo, não, peraí, isso aqui é uma coisa que não posso estar, não posso estar nessa discussão. Pois é, porque assim, essa coisa é interessante, porque do que eu vi, né, as relações transacionais dele com o Vorcaro, em tese, não configurariam crime. Né? Porque ele podia ter ações, ele podia vender ações tranquilo do Resort. O problema ali qual é? É que tudo leva a crer, nesse momento das investigações, é que ele tinha um papel de gerente, né? da empresa ali, que ele disse que não era e não podia ter. E depois a forma como ele chamou o processo para si e algumas decisões que tomou, né, levam à conclusão de que ele tentou obstruir a investigação. E aí é crime. Né? Então, nesse momento, a situação do Toffoli ela é muito delicada. E eu, no lugar dele, né, em respeito à instituição, pediria uma licença do Supremo, ou, no mínimo, pediria o afastamento desse caso, para não ter que submeter o colegiado ao constrangimento de ter que, por decisão ali no plenário, tomar dele, numa reunião secreta. Porque o Supremo ele tem no regimento a possibilidade de reuniões secretas, então não seria assistido, em tese, a não ser que o presidente e o colegiado resolvam tomar a decisão. O que eles estão fazendo hoje nesse diálogo que o Fachin falou é exatamente ver qual medida ia ser tomada. Agora, de fato, a posição do Toffoli está insustentável. Né? E aí a gente precisa dizer uma outra coisa aqui, que eu tenho repetido o tempo todo. A Polícia Federal, sob a direção de Andrei Rodrigues, é uma coisa espetacular. Né? A forma como a Polícia Federal se comportou nesse caso específico do Toffoli, de maneira técnica, né? Levando os elementos de prova ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo tomasse as providências que entendesse necessárias. Né? A forma como ele não se curva ante nenhuma pressão é uma coisa que nós devemos bater palma, e não só para o diretor Andrei, ao presidente Lula, que no final das contas é o grande fiador da autonomia e da independência da Polícia Federal. Por que o Andrei trabalha da forma como trabalha? Porque ele sabe que o presidente não vai trocá-lo se ele chegar perto do filho, se ele chegar perto do amigo, se ele chegar perto da família, como era no governo anterior. Parabéns à Polícia Federal novamente. Ontem já tinha pegado aquele pessoal em Camboriú. Já deu. Desculpa, foi mal. Eu lembrei de Camboriú ontem, que a conjuntura está tão maluca que aquela história do dinheiro voando, né? Perdeu o sentido diante no começo da noite, a história do Toffoli que veio à tona. Desculpa, virou nada em relação a isso, né?
O delegado Andrei, o Ramon, ele seguiu ipsis literis o rito institucional, o que tem que fazer. Rapaz, olha o pepino aqui. E sem estardalhaço. Não. Isso não é comigo. Secretária, agenda uma audiência com o ministro, presidente do STF. Pronto. Só, vim lhe entregar porque é o senhor que fez o que tem que se fazer. A propósito, Ramon, o André Mendonça é o novo relator do caso. O André Mendonça é o novo relator do caso Master. Alexandre Porto, boa noite. Seja bem-vindo ao News 5.1. 3 minutos para sua análise. Boa noite, Cícero. É um prazer estar aqui mais uma vez, revendo o amigo, né? Que igualmente. Saiu de férias e não nos vimos anteriormente. Exatamente. Boa noite, Samuel Costa, Ramon Cugi, que está de azul também. Acho que não dá nem para falar que é homenagem ao Grêmio, porque meu time está uma tristeza. Boa noite, pessoal da técnica, sempre atenciosos conosco, o Ed, o Jezemel, o Igor e Companhia Limitada. Boa noite especial. Você que está dando o privilégio da sua audiência na sua casa, no seu trabalho, pelas ondas da internet mundo afora. Cícero, antes de comentar aqui, eu vou me permitir mandar um beijo para uma mocinha que está fazendo amanhã 12 anos de idade, Dona Glenda. 12 anos? Beijo, feliz aniversário para você. Beijo nesse teu coração lindo, que continua essa criança, essa menina excepcional, fantástica. Te amo. Hoje, infelizmente, não está mais morando em Porto Velho, está no interior de São Paulo, mas o coração do seu pai está sempre com você, pedindo para Deus te abençoar. Feliz aniversário, que se essa data se repita por muitos e muitos anos, muitas décadas, e você continue sendo essa menina fantástica, nota 11. Beijos, seu pai te ama. Muito bem. Mais um beijo para a Glenda, que é o meu, tá? Tá certo, muito obrigado. Feliz aniversário muito também, obrigado. viu, Glenda? Muito obrigado. Com relação a esse caso Master, né, nós já falamos aqui em outros momentos, acho que tivemos consenso, que é uma situação que, se houver uma delação, houver uma apuração profunda, certamente cai a República. Quando eu falo República, não estou dizendo lado A ou lado B. É os três poderes. Vai ter gente do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. E o Toffoli, não sei se os colegas se lembram, começou a despertar interesse quando ele foi viajar no mesmo avião de uma pessoa do Banco Master, um advogado, se não estou equivocado, para ver um jogo do Palmeiras na Libertadores. Já começou lá. E talvez até pelo sentimento de impunidade, foi se apossando de tudo, foi buscando obstruir. Eu me recordo que teve algumas provas que ele pediu para a Polícia Federal entregar para ele, lacradas, e que não era para ninguém usar. Isso tudo despertou interesse. E eu não estou dizendo aqui que ele é o culpado, embora tudo leve a crer que sim, pela postura dele. Mas não adianta ser honesto, precisa parecer ser honesto. E ele teve falha nisso. E a reunião dos ministros, acho que foi mais para manter a imagem do STF. Para a gente entender, olha, você está errado, vamos tirar a relatoria de você, você abre mão para não ficar ruim para você, a gente passa para outra, a gente segue o baile todo. Mas eu espero que esse caso não vire que nem uma pizza do Tio Borinho. Aliás, a pizza do Tio Borinho é boa. A pizza que faz lá para o Brasília, nem sempre ela é muito gostosa. Né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Isso é mais um. Hoje, até botei no grupo lá, saiu eu vi no site do G1, que o Toffoli já não é mais o relator do caso. E agora, né? O André Mendonça. E o André Mendonça passa agora, no início da noite, a assumir o caso. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu tenho que ser justo, né? E parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho idôneo e imparcial que está fazendo. Então, tudo isso é um somatório de esforços, mas vamos ver. Tem muito mais gente aí. Aliás, me chama a atenção porque a CPMI do Banco Master ainda não foi aprovada. O pessoal da esquerda diz que só a gente da direita está envolvido, mas não assina. Acho que eles fizeram um pedido de CPI. A esquerda fez um pedido de CPI e a direita não assinou. Então, vamos lá. Tem que todo mundo assinar aqui. O grande problema hoje no Brasil é, como nós temos dois lados muito antagônicos, todo mundo quer ser o dono né? Que nem o pedágio aqui. Quando foi suspenso, apareceu um monte de padrinho. Agora que voltou, tem gente se escondendo. Então, infelizmente, a política tem isso, né? Muito bem. Ontem teve a história do dinheiro voando, que eu achei que ia explodir. Aí veio o Toffoli, eu saí de casa, o Toffoli não tinha caído, quando chegamos aqui ele caiu. Então está muito rápido. O problema é que 400 mil reais é troco, né? 429 mil, para esse nível aí 400 mil reais. Agora não deixa de ser intrigante alguém jogar 400 mil reais pela janela achando que ninguém vai ver, né? E segundo que eu pude apurar e que eu li hoje e vi em televisões, em redes nacionais, esses 430 mil, se eu não estou equivocado, 430 mil,
está ligado à Previdência do Rio de Janeiro. Isso, com ligado ao Então, Banco Master também. Né? Olha, gente, essa situação, no contraponto de vocês, que vocês já entraram, continuaram com o debate, mas a gente vai agora para o contraponto, né? O Ramon, você acha que aí está a luz no fim do túnel para um eventual impeachment de um ministro da Corte Brasileira? O caminho aberto para isso? Será que é possível? É o que eu disse na minha fala, né? Não há caracterização de crime. E a Polícia Federal, quando entregou o relatório ao ministro Fachin, não indiciou e não indicou que havia crime. Ela não fez juízo e falou, diz, tem esse fato. E esse fato é relevante para as investigações. O Supremo, por favor, diga como é que quer que se encaminhe, porque a Polícia Técnica, a Polícia Judiciária é auxiliar do Poder Judiciário. Para que haja impeachment de ministro, e eu sou muito, como é que eu diria, precavido com relação a isso, né, é necessário que haja o crime. E é por isso que eu tenho sempre... Até então é imoral, né? É imoral, não é ilegal, é imoral. Né? Ele mentiu. Mas o crime, que é um requisito jurídico para o impeachment, né, até agora não ficou configurado. Não estou dizendo que não ficará. É por isso que eu tenho defendido, né, essa história de abrir CPI, para os caras fazer lacração, para gritar, e que não avança para lugar nenhum. O que eu tenho defendido aqui desde sempre, tenho dito aqui reiteradas vezes, inclusive discutindo com o Zezinho, é a defesa do trabalho da Polícia Federal e que as instituições aí sim blindem a Polícia Federal para que ela vá até o fundo dessa lama. Porque eu nunca vi o Congresso brasileiro, seja esse aí que é ruim, seja os outros, avançarem profundamente em alguma investigação, a não ser a CPI do Collor, que o querido Amirlando foi relator lá em 92. Muito bem. Ô Alexandre, alguma possibilidade de descambar ou digamos que não venha a ocorrer um impeachment, mas assim diminuir e muito ou consideravelmente a blindagem, né, em cima dos ministros, em cima da Corte Brasileira? Não acredito, Cícero. Eu acho que até essa própria reunião, essa desistência do Toffoli, foi mais uma cortina de fumaça para deixar ele quieto, passar a mão na cabeça, como alguns colegas aqui em outros momentos, de passar o pano em cima, e não vai acontecer nada. Eu não acredito em impeachment nem dele, nem de outro ministro com esse Congresso que está aí. Mas depende muito do que a Polícia Federal vai encontrar, o Alexandre. Por isso que eu acho fundamental... Eu até me permito aqui, nós não vamos ser contraditórios nesse sentido, até já elogiei na minha fala anterior o papel da Polícia Federal. Mas pelo nível do Congresso que nós temos, eu não acredito em nada, não. Mas se aparecer crime ali, a pressão da opinião pública e a própria defesa da instituição do STF, eu acho que o Toffoli, inclusive, ele pediria para sair antes do impeachment, né, para não causar o constrangimento. Será que ele faz isso, Samuel? Depende do que acontecer, do que aparecer lá. Eu entendo que a depender do que tem de fato de elemento comprobatório, porque tudo está tramitando em segredo de justiça. E aí não foi divulgado isso à imprensa ou teve algum tipo de vazamento. Eu acho que está havendo cautela advinda de todos os órgãos de controle e fiscalização, até mesmo porque existe uma legislação específica, que é atinente à lei de abuso de autoridade, que versa, né, ter esse pirotecnismo na imprensa como no todo. Para se tirar a relatoria do mesmo e ser designado, através de um sorteio, um novo relator, que é o André Mendonça, é porque há o mínimo de substâncias ali, deu um certo, digamos assim, calabouço na situação do ministro Toffoli. Né? A impessoalidade já ficou latente. Agora, a depender do que se tenha, porque eu me recuso a crer que todos os agentes da Polícia Federal, agente de polícia, escrivão, peritos, delegados, que for submetido ao concurso público de provas e título, vão colocar o seu emprego na berlinda, em detrimento de fazer uma busca implacável contra o ministro Dias Toffoli, que é um camarada que conhece muito bem o ordenamento jurídico brasileiro. E o que se tem hoje é uma defesa meia híbrida dos pares do STF, que vão no ímpeto de quê? De dizer que a Polícia Federal não tinha legitimidade para investigar um ministro da Suprema Corte sem autorização judicial. E isso já ocorreu. Talvez esteja ali uma espécie de corporativismo no ímpeto do Gilmar Mendes e Companhia Limitada se blindarem de eventuais desdobramentos desse caso ou de outro caso. Né? Não sei se vocês recordam, quando vazou o áudio, né, do ministro Gilmar Mendes
conversando com a Aécio Neves. Né? Foi um escândalo. Depois abafou aí na grande imprensa. E é da mesma forma. Eu acho que o que não pode agora, pessoal, é ser afobado a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o próprio presidente, Fachin, que é criticado por muitas pessoas, mas está agindo de forma assertiva em proteger a instituição, tirar o ministro Dias Toffoli, que está no olho do furacão, e vou compartilhar do pensamento do Roma Cujuí e também do Cícero e do professor Porto. Acho que todos nós vamos convergir nesse sentido. O Fachin está tentando ter equilíbrio, que é dele a intenção de criar o código de ética, né? É. Porque, claro, se tiver seriedade, não precisa criar código de ética, porque todo mundo sabe qual é o seu papel, onde pode ir, até onde pode ir, até onde não pode. Já existe a lei orgânica da magistratura, se eu não estou equivocado. Isso. Mas nesse caso específico, eu acho que o Alexandre de Moraes deu o melhor argumento. Ele diz, olha, nós temos a Constituição que regula, nós temos a LOMAN que regula, nós temos o regimento interno do STF que regula. Onde esses três não regular, quem vai regular é o direito penal. E é o que está acontecendo. A depender do que a Polícia Federal vier descobrir das relações aí do ministro, se aprofundar a investigação, não precisa de código de ética, vai precisar do Código Penal e do Código de Processo Penal. Mas talvez, Cujuí, essa intenção do código de ética até para dar uma satisfação para a sociedade. Perfumaria. Né? Exatamente, né? Muito bem. Cortina de fumaça. Mas assim, seguindo... para concluir a minha fala, eu acho que o Senado Federal, 2/3, né, dos 81, ao menos 54, tendem a disputar a reeleição. Se tiver elementos de convicção, não tenha dúvida, vão jogar o Dias Toffoli na cova dos leões, assim como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, o mais interessante de tudo é que eu acho, como o Ramon bem disse, que o Dias Toffoli não vai querer passar por esse constrangimento. Se ele vê que a situação dele, de fato, está insustentável, ele vai pedir exoneração. Muito bem, e o constrangimento já ocorreu. Já ocorreu com o fato de sair da relatoria. Do nada saiu da relatoria, então... Não, mas de uma certa forma, ele abrandou, porque ele... O que está todo mundo dizendo? Ele pediu para sair, então não foi tirado, é diferente. Mas entre... Ele foi convidado a sair... Para a sociedade, eu tô falando, o que vem para fora, internamente sabem. É muita inocência, Alexandre. O rei está nu. É muita inocência acreditar, ele pediu para sair. Tá bom, então. Vamos embora. Eu não estou dizendo que é inocência, Cícero. Estou dizendo como eles conduziram. Não. Eu não acredito que ele pediu. Não, claro que não. Ele está concordando, Tanto que fizeram ele tá concordando contigo. O que ele disse que isso é uma espécie de eufemismo. Ele se julgou impedido para sair uma nota e não ficar feio. Por maioria dos votos, os caras pediram para ele sair.